Ele estava diante do homem mais poderoso do mundo. Um escravo que se tornou príncipe, um fugitivo que retornou como libertador. Seu nome era Moisés, e ele trazia uma mensagem que abalaria o maior império da terra: deixa o meu povo ir. Mas o faraó recusou. E o que aconteceu a seguir mudou o curso da história para sempre. Por mais de 400 anos, o povo de Israel viveu sob o jugo brutal da escravidão no Egito. Homens, mulheres e crianças construíram cidades inteiras para a glória de Faraó, enquanto suas próprias vidas eram desprezadas e esmagadas. O clamor deles subiu até os céus, e Deus ouviu. Ele escolheu um homem, Moisés, para confrontar o poder absoluto de Faraó e libertar seu povo, mas este não seria um confronto comum. Seria uma demonstração de poder sem precedentes, uma batalha entre o orgulho humano e a soberania divina. Tudo começou com uma simples palavra: não. Moisés e seu irmão, Arão, se apresentaram diante de Faraó. Assim diz o Senhor: deixa o meu povo ir. Mas Faraó riu. Quem é o Senhor para que eu obedeça? A resposta viria de forma devastadora. A primeira praga: Arão estendeu o cajado sobre as águas do Egito. E diante dos olhos de todos, o rio sagrado, a fonte de vida do Egito, se transformou em sangue. Os peixes morreram. Um fedor insuportável se espalhou e a água se tornou intragável. Por 7 dias, o Egito sofreu, mas o coração de Faraó permaneceu duro. A segunda praga veio como uma invasão. Rãs, milhões delas, saindo dos rios, invadindo casas, camas, fornos. Não havia lugar para escapar. Faraó, pela primeira vez, hesitou. Orem ao seu Deus para que tire essas rãs, e deixarei o povo ir. Moisés orou. As rãs morreram, mas assim que a praga cessou, Faraó endureceu novamente seu coração. A terceira praga foi inescapável. Piolhos, do pó da terra, brotaram incontáveis insetos, atormentando homens e animais. Os próprios magos de Faraó, derrotados, confessaram: isto é o dedo de Deus. Mas Faraó não se curvou. A quarta praga trouxe uma distinção clara. Enxames devastadores de moscas cobriram o Egito, destruindo casas e colheitas. Mas na terra de Gósen, onde os israelitas viviam, não havia uma única mosca. Deus estava deixando claro: ele protegia seu povo. Faraó prometeu libertá-los. Mas quando as moscas desapareceram, sua promessa também. A quinta praga atingiu a riqueza do Egito. Uma peste mortal caiu sobre o gado, cavalos, camelos, bois, ovelhas. Todo o rebanho dos egípcios morreu, mas nenhum único animal dos israelitas foi tocado. A diferença era impossível de ignorar. Ainda assim, Faraó manteve sua teimosia. A sexta praga atingiu os próprios corpos. Moisés lançou cinzas ao ar, e úlceras dolorosas irromperam na pele de todo egípcio, incluindo os magos, que não puderam mais se apresentar diante de Faraó. Os defensores da magia do Egito foram silenciados, mas Faraó ainda recusava. A sétima praga caiu dos céus, uma tempestade de granizo misturada com fogo, algo nunca visto no Egito. Pedras do tamanho de punhos esmagaram plantações, animais e qualquer um que não buscou abrigo. Faraó finalmente pareceu ceder. Pequei. O Senhor é justo. Eu e meu povo somos ímpios. Mas era apenas medo, não arrependimento. Quando a tempestade passou, ele voltou atrás. A oitava praga foi uma nuvem viva, gafanhotos, bilhões deles, devorando tudo o que a saraiva havia poupado. Folhas, frutos, grãos, tudo desapareceu. Os próprios servos de Faraó imploraram: até quando este homem será uma armadilha para nós? Deixe o povo ir. Mas Faraó, cego pelo orgulho, recusou mais uma vez. A nona praga foi sobrenatural. Trevas palpáveis cobriram o Egito por 3 dias. Não era a escuridão da noite. Era uma escuridão que podia ser sentida. Ninguém conseguia se mover. Ninguém via o outro, mas nas casas dos israelitas havia luz. O contraste era absoluto. Deus deixava claro: ele controla até mesmo a luz. Faraó explodiu em fúria. Saia da minha presença. Não volte mais aqui, ou você morrerá. Moisés respondeu calmamente:
está bem, não voltarei a ver o seu rosto. Mas havia uma última praga, a mais terrível de todas, e desta vez não haveria retorno. Moisés reuniu os israelitas. Deus lhes deu instruções precisas. Cada família deveria sacrificar um cordeiro sem defeito, passar o sangue nos umbrais das portas, assar a carne e comer com pressa, com pães sem fermento e ervas amargas. Esta seria a noite da Páscoa, a noite em que o anjo da morte passaria sobre o Egito. À meia-noite, o Senhor feriu todo primogênito no Egito, desde o filho de Faraó, que se sentava no trono, até o filho do prisioneiro na masmorra. Não havia casa no Egito onde não houvesse um morto. Um choro de agonia se espalhou pela terra. E Faraó, o homem que desafiou Deus 10 vezes, finalmente quebrou. Ele convocou Moisés no meio da noite e gritou: Levantem-se, saiam do meu povo, vão adorar o Senhor, levem seus rebanhos e saiam. E abençoem eu também. E assim, após 430 anos de escravidão, Israel saiu do Egito, não como fugitivos, mas como um povo libertado. Os egípcios, aterrorizados, lhes deram ouro, prata e roupas, qualquer coisa para apressá-los a partir. Deus os guiou com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Cerca de 600.000 homens, mais mulheres e crianças, uma nação inteira, marchando em direção à liberdade. As 10 pragas não foram apenas demonstrações de poder. Foram lições sobre quem é Deus. Cada praga atingiu uma divindade egípcia. O Nilo, as rãs, o sol. Deus estava dizendo: Eu sou o único Deus verdadeiro. Faraó escolheu endurecer seu coração. E cada escolha teve uma consequência, até que finalmente foi tarde demais. Para Israel, este foi o dia da libertação. O dia em que Deus cumpriu sua promessa. O dia em que o impossível se tornou real. As pragas terminaram. Mas a história de fé, obediência e libertação estava apenas começando. Esta é uma das histórias mais poderosas da Bíblia. Um lembrete de que Deus ouve o clamor dos oprimidos, de que nenhum poder humano pode resistir à vontade divina, e de que a teimosia tem um preço muito alto. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem, e se inscreva no canal para mais narrativas bíblicas que transformam. Nos vemos na próxima jornada. Que Deus abençoe você.